O novo capítulo da Fórmula 1 para 2025, com regras mais rígidas da flexibilidade das asas dianteiras, teve início nesse Grande Prêmio da Espanha. E aqui está tudo o que vimos em Barcelona. A Red Bull já havia moderado seu discurso sobre as consequências do endurecimento dos testes das asas dianteiras na Espanha, mas ainda havia alguma esperança de que isso diminuísse a vantagem da McLaren, principalmente por parte da Ferrari, que via nisso um divisor de águas. Mas o fato é que não houve grande diferença no equilíbrio de forças no Qualify nem na corrida. A McLaren se manteve na frente e o chefe de design da equipe, Rob Marshall, quando perguntado sobre isso, respondeu brincando: "Mas de que perda de desempenho vocês estão falando?" A Red Bull continuou sendo uma ameaça, mas já se sabia que o circuito de Barcelona favoreceria seu carro. Ferrari e Mercedes brigaram pelo posto de terceira melhor equipe, mas suas qualidades e defeitos continuaram sendo os mesmos no Qualify e na corrida. Com menos flexibilidade, diminuiu a dificuldade de controlar quanto a asa se move nas áreas críticas, e esse era o maior desafio. Provavelmente, isso simplificou a forma como a Red Bull prepara o carro e fez com que ela ganhasse um pouco mais de consistência. Mas o chefe da equipe, Christian Horner, admitiu que o impacto foi muito pequeno e se limitou a uma ligeira mudança de característica. A Ferrari achou que a diferença caía no máximo cerca de 1/10 de segundo, mas não tinha nenhuma prova disso. Ou seja, os rivais da McLaren vão ter que continuar procurando de onde vêm suas desvantagens, talvez se olharem para si mesmos. Max Verstappen continua mostrando pouca paciência em situações em que ele ou a Red Bull perdem o controle dos fatos, e isso causou mais um confronto com George Russell. A relação entre os dois já vinha beirando a inimizade há tempos, principalmente depois que Russell foi para cima de Verstappen no fim do ano passado, após a confusão no Qualify do Qatar. E a colisão na Espanha deu uma nova chance para Russell criticar Verstappen, dizendo que ele é um mau exemplo e seu comportamento só prejudica ele mesmo. Verstappen não mostrou arrependimento, mas também não falou muito. Só que agora ele está a 1 ponto de ser suspenso por uma corrida, e isso é uma ameaça verdadeira. Nas 2 próximas corridas, ele vai estar apenas a 1 ponto da suspensão, e depois disso, ainda vai ter que tomar cuidado para não tomar mais 3 pontos de punição entre o início de julho e o fim de outubro. Contar com pneus macios novos depois do safety car e a punição de Verstappen ajudaram Nico Hülkenberg a conquistar um surpreendente 5º lugar com o carro que até esse fim de semana era o pior do grid. Mas embora essas circunstâncias tenham ajudado, o fim de semana foi realmente forte para Sauber, que subiu da última para a 8ª posição no campeonato. Mesmo se ninguém tivesse abandonado a corrida, o bom ritmo e a estratégia bem executada teriam levado Hülkenberg ao 9º lugar. Ele também teve a ajuda da sorte na largada, quando subiu de 15º para 11º, cortando o caminho pela área de escape, e ficou por isso mesmo. Mas o progresso na pista e na estratégia mostrou que o Sauber C45 deu um passo adiante. Hülkenberg acredita que outras equipes sofreram mais do que eles com a nova regra das asas, e isso pode ter influenciado. Mas também acha que o principal foi o novo assoalho, a cobertura do motor e a asa dianteira, que trouxeram um ganho estimado em 0,3 de segundo. A Sauber ainda tem algumas atualizações programadas e agora conta com um carro que pode pontuar com regularidade. Mas ultrapassaram a Ferrari por fora, como Hülkenberg fez nas voltas finais com Lewis Hamilton, ainda está longe de ser rotineiro. O fim de semana de Yuki Tsunoda foi desastroso. Ele se classificou em último com um carro que, nas mãos de Verstappen, era o terceiro mais rápido e terminou a corrida em 13º. Todo mundo sabe que é difícil extrair o máximo do RB21, e Tsunoda ainda estava com o assoalho antigo por causa do acidente em Imola. Mas isso significa a perda de apenas 1/10 dos quase 6 de diferença para Verstappen no Q1. O que mais surpreendeu Tsunoda foi que ele sentia que estava tirando tudo do carro, mesmo sofrendo derrapagens na frente e na traseira. Está claro que vem sendo difícil para Tsunoda pilotar do mesmo jeito que Verstappen, o que ele acredita ser o único jeito de tirar o máximo do carro. A Red Bull, por sua vez, quer que ele pare de tentar guiar como Max e adote um limite de performance mais fácil de alcançar. Desde que foi promovido a Red Bull, Tsunoda já disputou 7 GPs e um Sprint Race e marcou apenas 7 pontos.
A Red Bull também ficou surpresa com o mau desempenho dele em Barcelona e já surgem dúvidas sobre seu futuro, ainda mais com Isack Hadjar se destacando na Racing Bulls. A primeira temporada de Lewis Hamilton com a Ferrari tem sido uma montanha-russa emocional. Embora o sexto lugar seja um dos melhores resultados dele até agora, o GP da Espanha foi sua pior corrida. Ele foi facilmente alcançado por Leclerc e logo recebeu ordens para deixá-lo passar. Mais tarde, foi facilmente ultrapassado por Hülkenberg e sua Sauber. No fim da corrida, disse no rádio que havia algo errado com o carro. Hamilton disse que o equilíbrio do carro nunca esteve tão ruim e que não havia nada de positivo. Quando perguntaram se havia algo errado com o carro, ele respondeu que provavelmente o problema era só ele. O chefe da equipe, Fred Vasseur, afirmou que houve sim um problema no fim da corrida, mas ainda não há uma explicação clara para a corrida mais difícil de Hamilton com a Ferrari. Finalmente, Fernando Alonso marcou seus primeiros pontos da temporada, mas a grande notícia da Aston Martin foi a revelação de que Lance Stroll vem sentindo dores na mão e no punho direitos há 1 mês e meio. Por isso, ele desistiu da corrida e vai passar por um procedimento médico para dar fim ao problema. Houve um pouco de confusão no paddock sobre os motivos da desistência de Stroll, embora sua condição médica tenha sido aceita pelos comissários e confirmada por exames posteriores. O que ainda não está claro é porque demorou tanto para que esse problema fosse divulgado ou tratado, já que ele está relacionado à lesão na pré-temporada de 2023, quando ele se recuperou de uma cirurgia no punho em apenas 2 semanas para correr na abertura do campeonato. A Aston Martin não deu prazo para sua recuperação e ainda não se sabe quando Stroll poderá correr sem dor, nem quando voltará a seu melhor nível. Já se sabia que o Williams 2025 tem uma fraqueza que persiste desde a introdução dos carros de efeito solo, em 2022. Mas só na Espanha ficou claro quanto o carro sofre em curvas longas, que exigem que o piloto freie e vire o volante ao mesmo tempo, e quanto isso é prejudicial. Essa dificuldade era evidente principalmente nas curvas 4 e 12. E com o grid tão apertado, pela primeira vez neste ano, a Williams teve um fim de semana bem medíocre. No Q1, parecia que os 2 carros seriam eliminados. Alex Albon se salvou e chegou perto de passar para o Q3, mas Carlos Sainz foi eliminado ali mesmo. Na corrida, as coisas desandaram logo no começo. Os 2 pilotos tiveram as asas dianteiras danificadas em incidentes separados e precisaram parar cedo para trocar suas asas. Ali se acabou qualquer chance, mas o problema principal ficou claro. Pela primeira vez no ano, o carro estava realmente lento. Depois de uma temporada em que as equipes tentaram fazer uma só parada em todas as corridas, a Espanha foi um sopro de ar fresco com 2 e até 3 paradas. Isso deixou a prova mais imprevisível por algum tempo, com Verstappen e os 2 pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, se alternando ao longo da corrida, até que no fim tudo desandou para a Red Bull, com a entrada do safety car. O motivo dessa variedade de estratégias foi duplo: o traçado com curvas de alta velocidade e o asfalto muito abrasivo, que juntos levaram os pneus ao limite. Por outro lado, o pneu duro, que é o que garante uma única parada, estava lento demais e com pouquíssima aderência. A Pirelli vai fazer outra aposta dessas no GP da Bélgica. Vai levar o C4, o C3 e o C1 em vez do C2. Assim, ela pretende forçar as equipes a pararem mais vezes. O GP da Espanha continuará fazendo dobradinha com Mônaco por pelo menos mais um ano. Mas como o contrato atual está prestes a acabar e a estreia do circuito de Madrid prevista para a próxima temporada, o futuro de Barcelona é incerto. As chances da Espanha ter 2 corridas no calendário são pequenas, especialmente com o avanço das negociações com a Tailândia, que pode entrar no calendário proximamente. Barcelona ainda tem pontos fracos, com uma infraestrutura inferior a outros autódromos da Fórmula 1 e a conhecida dificuldade para ultrapassar. Mas o traçado continua sendo um dos mais exigentes para os carros, uma característica de que os pilotos gostam, e as corridas costumam ser tensas. Além disso, o público segue prestigiando e o circuito conta com aliados fortes dentro da categoria. Com Fernando Alonso agora atuando como embaixador, Barcelona tem um nome de peso fazendo de tudo para lembrar aos chefes da Fórmula 1 as vantagens de manter essa etapa.
E há outro ponto a considerar. Embora a construção do circuito de Madrid esteja caminhando como se planejou, a dura realidade de organizar uma nova corrida faz com que manter Barcelona como carta na manga ainda possa ser necessário.